O antigo diretor regional do FAOS, Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e da Segurança Social, José Brilhante, apresentou no sábado 15 de outubro, em Tomar, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, o seu livro Toda a Verdade, Luz e Sombras da Vida. Trata-se de um registro autobiográfico onde o autor assume, com total determinação, cada episódio da sua vida. Coube a Joaquim Garrido, da Zânia Editores, editora responsável pela edição da obra, começar por fazer o historial da editora, para abordar também depois a relação com José Brilhante. É um livro polémico, nós sabemos. É um livro que, à maneira de José Brilhante, que alerta para algumas vicissitudes que a democracia, por vezes, prefere que não se salve na totalidade aquilo que é o pensamento daqueles que defendem a democracia, ou pelo menos que defendem o pensamento que José Brilhante quer defender. É um livro a ler, polémico, como eu disse, mas é também um livro que nos deve pôr a pensar, tanto nas palavras de José Brilhante, como naquelas que ele, ao fim e ao cabo, deixou de retratar no seu livro. Agradecer a frontalidade ao José Brilhante, com que ele pôs na pena a sua escrita. Pode ser muito e pode ser pouco, mas de qualquer forma é um percurso que nos leva até aqui. É um percurso que leva a dizer que na construção desta democracia que nós hoje todos, penso eu que todos, estamos preocupados com os rumos que ela está a tomar, e notamos precisamente que os populismos, sejam de esquerda, sejam de direita, estão a se ingrar. Lembrarmos também que as democracias ocidentais, aquilo que nos trouxe até aqui, por vezes vacilam muito, mas vacilam mesmo muito, naquilo que é a consolidação de todo um pressuposto que a democracia deveria entender como consolidada, e não está. Sabemos perfeitamente que nós, nos cargos políticos ou até mesmo nos cargos de cidadania que ocupamos, nos devemos preocupar. Devemos preocupar pura e simplesmente porque, de facto, a democracia que vai comemorar agora, neste próximo mandato autárquico, os 50 anos, também está madura, mas está preocupante. Porque há coisas todas, sejam na justiça, sejam até mesmo nas arbitrariedades que nós olhamos e vimos, lemos e também sabemos que elas existem, que é muito preocupante. Estamos todos preocupados. Há uma das coisas que o José Brilhante aqui assinala, em várias páginas do seu livro, que é a transformação dos caráteres, a transformação daqueles que têm a responsabilidade da condução da democracia, que por vezes é desvirtuada por um algarismo demasiado ufano, ou seja, por uma irresponsabilidade que deixa o populismo também avançar. O José Brilhante fala-nos nisso, mas fala-nos noutra coisa que nos deve deixar a pensar. Somos responsáveis se a democracia, como a conhecemos com esta civilização ocidental, também ela ficar presa a compromissos que nós não queremos. Devemos olhar bem para situações como já se está a pôr em causa, por vezes, até mesmo nós sermos uma República Portuguesa. Claro que isso são tudo coisas que devemos pensar, que devemos olhar se de facto queremos e se estamos à altura das nossas responsabilidades. Seguiu-se a intervenção de Lugero Mendes, ex-vereador da Câmara de Santarém, nome ligado ao folclore scalabitano, ribadejano e nacional, que fez o retrato do autor, dando conta da sua relação com José Brilhante. Com esta obra é mais um contribuinte para a valorização da nossa cultura. Eu gostaria de dar conta de uma situação particular e que gostaria que pudesse de alguma forma ser também quase entendida como uma declaração de interesses. Eu sou muito amigo do José Brilhante, conhecemos-nos de miúdos, pouco mais, estimo e admiro pelo percurso que fez e necessariamente por isso tenho para com ele palavras
encomiosas de reconhecimento e de gratidão. Mas quero que sintam que as palavras que eu irei dirigir a esse propósito não são de forma nenhuma suscitadas pelos atributos que referi da amizade, do respeito e da admiração. São racionais, são refletidas, porque são justas, porque são sérias, porque o José Brilhante as merece. O José Brilhante não nasceu num berço de ouro. Teve uma infância difícil. É como se diz agora, de há uns anos a esta parte, nasceu no seio de uma família estruturada. E por isso passou, como sai dizer-se, as passas do Algarve. Tendo ficado sem a companhia dos seus pais muito criança, foi criado por seus avós e depois, mais tarde, apenas pelo seu avô. Até que foi institucionalizado no asilo da Misericórdia de Santarém, no Lar dos Rapazes. E de onde saiu com 19 anos, homem feito. E se dou conta destes pormenores biográficos, é apenas para dar conta de que quando as pessoas têm valor, quando têm mérito, quando são inteligentes, quando trabalham, quando se dedicam, superam todas as vicissitudes da vida. E o José Brilhante é um exemplo vivo de que não é a condição de nascimento que determina quem é mais ou menos importante na nossa sociedade. O José Brilhante, se fosse a ver por esta perspectiva, nunca teria se ingrado na vida. Teria sido, como costuma dizer-se, mais um coitadito da nossa sociedade. E o José Brilhante, não obstante esta circunstância particular, foi uma das figuras mais importantes da nossa sociedade no seu tempo ativo. E isto é importante que se diga, porque o José Brilhante tirou um curso superior, exerceu funções da maior responsabilidade na administração pública, nomeadamente como diretor da Segurança Social, igualmente também como diretor do FAOS para o Distrito de Santarém, diretor da Casa da Cultura de Santarém, e foi aqui que eu me cruzei pela primeira vez em termos de colaboração próxima, porque eu fui seu vice-presidente com muita honra e muita satisfação e também com muito reconhecimento, porque pude aprender muito com o José Brilhante da prática que ele já tinha. O José Brilhante foi efetivamente uma figura fulgurante na política de Santarém após o 25 de Abril. Mas como de alguma forma deixou subentendido o nosso amigo Joaquim Garrido, estas coisas da liberdade têm muito que se lhe diga. A liberdade não é só o exercício pleno da cidadania, com respeito pelas regras, pela elevação, pela educação, pela liberdade. Há muito mais coisas que entroncam no próprio espírito da democracia. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, abordou depois os riscos que hoje correm aqueles que assumem em pleno o exercício da sua cidadania. As questões da cidadania e no fundo, aquilo que todos nós, nas múltiplas funções, aliás, vários de nós somos ou fomos autarcas, que é talvez a forma mais, por um lado formal, mas por outro lado também mais próxima dessa forma de exercer cidadania. Claro que há muitas outras, o associativismo, enfim, as inúmeras causas nas nossas comunidades, mas estas questões da cidadania que têm sido que foram sublinhadas, mas por outro lado também o sublinhar de alguns riscos, de alguns receios que atualmente vamos vivendo e que todos nós devemos partilhar, incluindo eu, que sou o mais jovem da sala, mas que também partilho desses receios e que de facto nos devem preocupar. A cidadania de facto exerce de muitas formas. Mas hoje, ou de alguns anos esta parte, vamos vivendo um estado em que muitas vezes aqueles que dão o seu tempo, das suas vidas, enfim, de tudo aquilo que faz parte de si, às vezes até das suas condições financeiras ou outras, para participar, para ajudar, para trabalhar pelas suas comunidades,
são apontados pelos outros como, enfim, das mais diversas formas, não é? Que não muitas vezes das formas mais abonatórias. E, portanto, é mais fácil não fazer, não estar, não participar. E hoje, há muitos anos, a sociedade, de facto, ou as nossas vivências têm tantas outras ofertas que, de facto, é muito simples ter tanta outra coisa para fazer que não o participar nas nossas comunidades, o não ocupar cargos públicos, o não, enfim, tudo aquilo que seja, de facto, o exercício dessa cidadania. E, portanto, ao José Brilhante, que tem esse historial, essa vivência de tantas funções ocupadas e desse exercício, essa é, de facto, a primeira palavra que é preciso dizer. Obrigado. Acho que é o mínimo que todos nós, uns aos outros, devemos dizer, por todos aqueles que dão das suas vidas, enfim, da sua disponibilidade, seja ela qual for, precisamente em contraposto, ou em contraponto a esta, hoje, existência do insulto, da crítica, do falar mal por tudo e por nada, que desde logo as redes sociais nos vieram trazer e com graves problemas que com certeza vão ainda agravar-se mais nos próximos anos e que estão, francamente, na minha opinião, a destruir muito dessas vivências sociais. Portanto, por contraponto a tudo isso, temos que dizer a todos aqueles que ocupam ou que ocuparam esses lugares, que deram da sua vida pela comunidade, devemos dizer, de facto, obrigado. António Alexandre, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, aproveitou o momento para lembrar a sua relação com José Brilhante, recordando também que a instituição Misericórdia está aberta à comunidade. Conheço o José Brilhante já do século passado, digamos. Conheço o José Brilhante pelas atividades que ele teve na vida. Conheço um pouco o que é a vida do José Brilhante, o que foi a vida do José Brilhante e, sobretudo, a atitude que ele teve na vida já há muitos anos. Trabalhámos juntos quando foi o Cantar Natal em Tomar, quando o José Brilhante estava nessas atividades, numa Câmara, numa presidência do Dr. Jerónimo Graça, e portanto já conheço o José Brilhante e a sua vida e a sua atividade. E portanto o Zé faz parte do património de um distrito que tem muitas dificuldades, muitas chatices, mas tem coisas boas e tem sobretudo as pessoas que cá estão. E acho que é isso que às vezes também nos falta enaltecer, porque o país é a terra que a gente pisa, o rio passa cá, ou passa lá mais embaixo na vaquinha o grande rio de Portugal, mas é sobretudo as pessoas que habitam, porque são as pessoas que fazem e que marcam as coisas. Eu estava ali numa outra coisa e estávamos a falar precisamente disso. Como é que é possível que este país tem 1000 anos de história, não seja no contexto dos países um país diferente, mas não é como devia de ser, sobretudo porque existem pessoas capazes de construir uma história deste país e são capazes de construir uma história diferente para o futuro. É preciso que haja conjuntos das pessoas novas e velhas, porque os novos têm vontade de fazer e têm capacidade de fazer para o futuro. Mas os velhos já têm a experiência e, sobretudo, uma coisa nova, que agora foi ali enaltecida, que eu já enalteço, que é um capital próprio de quem já tem alguma idade e já fez o que fez e que tem uma certa liberdade, como o provedor da Santa Casa da Misericórdia teve a liberdade de dizer que sim a esta atividade e não estar nesta atividade e aparecer agora no fim, sem vergonha nenhuma, dizer estive a fazer coisas importantes e por isso estou aqui agora. Porque se aceitarem muito bem, se não aceitarem o provedor fica igual, porque o provedor já não depende, já não está, nem faz para agradar aos outros, faz sobretudo para agradar ao próprio. O Zé Brilhante, no fundo, também chegou a esta vida
depois de ter um percurso longo, fazer coisas, tomar atitudes, ser apoiado, desapoiado, gostarem do que ele fez ou não fez. Mas o José Brilhante é este pacote de coisas que ele fez na vida e de um percurso de vida que tem. Portanto, chegou a uma altura da vida em que pode escrever um livro, pode dizer aos que vivem cá que ele nasceu ali, percorreu aquele caminho e chegou a este caminho que o orgulha e que os amigos dele também têm gosto e têm orgulho em terem sido amigos durante muitos anos e ainda serem amigos do José Brilhante e reconhecerem no José Brilhante as coisas boas que ele fez. Como qualquer um, também fez se calhar coisas más, como o provedor da Misericórdia também já fez coisas boas e más, mas quando chegamos à idade, eu e o José Brilhante, já não estamos muito preocupados com as críticas, ou por outra, só ouvimos as críticas que entendemos e aquelas críticas que podem nos fazer crescer mais ainda e fazer melhor. Seguiu-se a intervenção de Otávio Oliveira, que substituiu na sessão Miguel Relvas, que não pôde estar presente. Otávio Oliveira, que ao longo da sua vida já foi governante e esteve à frente de várias instituições e coletividades da região, fez também uma resenha das memórias comuns numa relação que remonta aos anos 79-80 do século passado, numa altura em que era membro da Juventude Social Democrata. Cumprimentos a todos os presentes. Permitam-me 3 saudações especiais ao seu provedor da Santa Casa Misericórdia Tomar, que nos recebe, ao editor Júlio Garrido, ao autor José Brilhante e, portanto, nas suas pessoas, naturalmente, cumprimento todos aqueles que estão nesta iniciativa. Eu tenho uma explicação para dar, é que eu não deveria estar aqui. Quem deveria estar aqui era o meu amigo, e como amigo do José Brilhante, o Miguel Relvas. O Miguel não pôde estar, está neste momento, já terá chegado, está a caminho da Índia por motivos profissionais e, portanto, pediu-me que estivesse e, para além do pedido, é com muito gosto que estou aqui e que, naturalmente, até, enfim, achei interessante que as circunstâncias me tivessem permitido estar aqui, porque eu não conhecia o livro e, enfim, das palavras que já foram dirigidas, em especial pelo meu amigo José Mendes, estou, digamos, redobradamente curioso da leitura do livro. E, portanto, as minhas felicitações, os meus parabéns, um agradecimento ao José Brilhante pelo livro de memórias que escreveu. Nós conhecemos, talvez, em 1979, 1980, naquilo que o José Mendes referia nos primórdios, digamos, do atual regime. Eu, como membro da Distrital da Juventude Social Democrata, o José Brilhante como delegado do FAOS no Largo Padre Chiquito. E, portanto, foi aí que nos encontramos, foi aí que eu comecei a tomar conta, enfim, da realidade das atividades do FAOS, de uma outra instituição que na altura existia também, que salvo erro, o Centro, o Círculo Cultural, digamos, de Santarém, que julgo terá feito o primeiro diagnóstico social do distrito de Santarém e que durante muitos anos... Centro Cultural Regional de Santarém. Centro Cultural Regional de Santarém, muito obrigado, Rogério, e, portanto, que fez o primeiro diagnóstico social e associativo do distrito e que durante muitos anos foi um documento que esteve na base, digamos, de muitas candidaturas que na altura se fizeram no distrito e, portanto, esse primeiro contacto veio, de facto, a prolongar-se ao longo do tempo, já que hoje foram dadas algumas referências sobre a atividade do José Brilhante de serviço público, quer no FAOS, quer mais tarde como diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e também com funções na Segurança Social em Lisboa e Val do Tejo, mas eu, de facto, reporto a essa atividade do FAOS uma atividade muito interessante. Comemorou-se em 1985 o Ano Internacional da Juventude e, digamos, essa comemoração, que julgo que o Distrito de Santarém terá corrido muito bem, teve, de facto, o amplo patrocínio do FAOS e avalio que alguns dos jovens que mais tarde vieram a enverdar por atividades profissionais
ligadas à informática tiveram o primeiro contacto com o espectro, precisamente neste Ano Internacional da Juventude e, portanto, e também, ainda há bem pouco tempo, na minha própria residência, encontrei um tabuleiro em látex de xadrez e, portanto, foram de facto momentos de abertura de horizontes a uma juventude nesses primeiros tempos. Obviamente que admito que hoje as autarquias na altura, o Cristóvão há bocado também fazia aqui algum elogio em relação a estas atividades, como último delegado do IPDJ. Enfim, as autarquias na altura, as câmaras municipais, tinham uma dimensão mais ligada ao cimento e ao betão e mais ligada ao abastecimento da água e ao saneamento e não tanto à componente cultural. E, portanto, também daí o FAOS na altura ter essa incumbência. Mas já brilhante, depois tivemos outros momentos e julgo que este teu livro de memórias é de facto, como já aqui foi dito, e bem, até mais fundamentadamente por alguém que já o leu, é um contributo para a história política do distrito e lembro-me de termos de facto falado, e é curioso, na navegabilidade do Tejo e também no terminal multimodal do Val do Tejo. Ou seja, durante alguns anos, algumas décadas, andámos à procura de grandes projetos que de alguma forma estruturassem o território e marcassem a diferença do distrito em relação, digamos, ao país ou em relação à região. Hugo Costa, o atual presidente da Assembleia Municipal de Tomar, participou também na sessão, referindo na altura que esta publicação torna-se importante para melhor perceber a realidade política do distrito nas últimas décadas. Saúde, naturalmente, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sra. Vereadora, o meu estimado amigo, também Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca, estimado amigo de muitos temas, Joaquim Garrido, também estudei numa escola com aquela frase, escola comum, e bem dos Caraça, com qualquer exigiano, qualquer aluno da área económica. Essa escola em particular diz muito, porque aquela frase está ali, à entrada do Instituto Superior de Economia e Gestão. Dar também cumprimento natural ao seu provedor, da Santa Casa, meu querido amigo António Alexandre, também alguém que já desempenhou outro tipo de funções de muita responsabilidade na região e também no Conselho de Tomar, e também saudar pelo trabalho que realiza à frente da Misericórdia. Eu próprio também lembro desta instituição que faz um trabalho muito relevante ao longo de mais de 500 anos no Conselho de Tomar. Cumprimentar o Lugero pela apresentação que fez, ele que é uma figura da cultura do distrito de Santarém, muito relevante, que tenho muitas vezes o gosto de ler ao longo das suas crónicas semanais, e também cumprimentar o Otávio, um ilustre vizinho do Conselho de Tomar, alguém que desempenhou também funções de grande responsabilidade no nosso país, e agradecer também a sua presença aqui no Conselho de Tomar. Saudar naturalmente também o autor, José Brilhante, assim como também o José Pereira, tem a honra de Presidente da Assembleia Municipal e Comunicação Social aqui presente. Uma pequena nota, e o Joaquim Garrido deu essa nota, e quando não, disse que deveria estar presente, julguei que não estavam a convidar, não como Presidente da Assembleia Municipal, até porque não poderia ser, até porque às vezes mais preocupados em férias e veres do que realmente na qualidade, porque quando disse que deveria estar presente, pensei que estava a ser convidado ou como deputado ou como Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista. E por isso, essa nota também que eu gostaria de dar, porque naturalmente há sempre quem procure encontrar férias onde eles não existem. Hoje, naturalmente, já sou Presidente da Assembleia Municipal, mas sei que isso deu alguma conversa e também é bom destacar que, em momento algum, nem o convite que recebi, nem qualquer outra nota tinha a função que não tinha ainda naquela hora.
na altura, na sua presença municipal, era o professor José. Depois dizer 2 ou 3 questões muito essenciais. Naturalmente é um livro polémico. Eu li o livro, estive na apresentação do livro. Naturalmente é um livro polémico. Naturalmente a história tem sempre várias versões. Naturalmente muitas das pessoas que ali são citadas têm outras versões da própria história. Naturalmente há pessoas que são citadas que já não estão entre nós para se defender. Mas é a verdade do Zé. E em democracia, todos nós temos direito à opinião, e é por isso também aqui a minha presença. Dizer que nós todos temos responsabilidades e que o José Brilhante, ao longo da sua vida, assumiu as mais diversas responsabilidades. Desde fundador foi da Juventude Socialista, distrital. Eu também passei por a função de Presidente Distrital da Juventude Socialista, responsável da Juventude, responsável da Segurança Social e também, naturalmente, conta um conjunto de histórias que são importantes para compreender o meio político, aqueles que foram os anos de 80 e 90 e, essencialmente, do nosso distrito e da política, quer no Concelho de Santarém, quer no distrito de Santarém. Como sempre, mordaz na crítica e objetivo, nos comentários José Brilhante deixou em Tomar, no final da sessão, uma visão alargada da obra e um alerta para os riscos que a democracia atualmente corre com o reerguer dos populismos de extrema-direita na Europa e em Portugal. Em primeiro lugar, queria agradecer à comunicação social, à Rádio Hertz, ao Templário e à cidade de Tomar, já que o objetivo central deste nosso encontro, deste nosso convívio, era apresentar um livro à comunicação social regional. Já fizemos isso em Santarém, Torres Novas, no próximo mês faremos o mesmo em Abrantes. E estou a aguardar que se possa fazer em Lisboa, conforme já falámos no arranque deste itinerário. Eu não tenho palavras, acreditem, não trago discurso de um estruturado, nem as habituais notas, mas não tenho palavras para agradecer o exagero, eu diria, o exagero com que fui minuciado ao longo desta tarde. Desde logo pelo meu querido amigo Lúcio Mendes, pelo meu querido amigo António Alexandre, digníssimo provedor da Santa Casa, e aproveito para dizer 2 coisas sobre as Santas Casas. A primeira é que a minha universidade não foi a Faculdade de Letras de Lisboa, nem a Universidade Autónoma de Lisboa, onde fiz uma pós-graduação, 2 anos. A minha verdadeira universidade foi a Santa Casa da Misericórdia de Santarém. E na pessoa do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, eu estou muito grato às Santas Casas da Misericórdia por tudo o que fazem por esse país além e em concreto aqui no Concelho de Tomar, ajudando a combater a pobreza, ajudando à inclusão social, contribuindo para valorizar a cidadania, sobretudo daqueles que mais precisam, os mais desfalecidos, os mais pobres. Feito este agradecimento da generalidade, queria concluí-lo com este pequena parte que fiz agora, para agradecer ao Hugo Cristóvão, ao Hugo. Tivemos a honra, para mim foi uma honra trabalhar no FOAS. Para mim dá-me uma alegria ainda hoje lembrar-me das centenas de crianças de todo o distrito, numa parceria com as câmaras municipais e com o Pena Monteiro, governador civil, fizemos na utilização da colónia balnear da Nazaré. Fui animadora de colónia de férias, fui diretor das colónias de férias e foi graças a esse trabalho que me deu divisas para ser delegado regional do FAUAS. É evidente, em relação ao livro e à minha pessoa, já está quase tudo dito. Queria agradecer mais uma vez à comunicação social por intermediar a democracia e a comunicação com os cidadãos. Já agradeci à Cidade de Tomar, à Rádio Hertz e ao Templário.
Obrigado, Isabel. Obrigado por tudo o apoio que também destes em particular. E porque foi uma grave falta não o ter reconhecido em Santarém, eu queria fazer 2 agradecimentos, e a matéria no discurso vai ser agradecimentos, já estou a ver, ao João Batista, que me ajudou a escrever o livro, porque o livro foi escrito, não foi pela minha pena. Nós fizemos para aí 20 ou 30 sessões discursivas que o João gravou atentamente e fielmente reproduziu no livro. Portanto, o livro deve-se em 80% à competência, à dedicação e ao empenho do João Batista, que agora tem um site, ele é um homem da comunicação, agora tem um site que é o Mais Ribatejo, passa a publicidade. Finalmente, queria agradecer ao Otávio, amigo já dos tempos. Eu acho que nos conhecemos foi na minha ida a essa sessão da JSD. Vocês perguntaram-me se eu aprecio, eu vou às sedes de todos os partidos, de quem me convidaram. Era assim que eu entendia a democracia e a relação de proximidade com o papel fundamental dos partidos políticos e, diria mais, das organizações de juventude, que são a verdadeira escola dos futuros dirigentes do país.